Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. A partir de hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens no livro de Neemias. Assim sendo, eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Versos de 1 a 11. Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 11. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, eu lá os ajuntarei e os trarei para um lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que te aguardam de temer o teu nome. Concede que sejam bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Deus, nós pedimos que o Senhor venha, em nome de Jesus, falar conosco neste momento. Desejamos tão somente ouvir tua voz. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te, escutar-te. Assim sendo, pedimos que tu venhas, em nome de Jesus, falar conosco. Tua palavra é viva, tua palavra é poderosa. E por essa razão pedimos que tu venhas falar conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu penso que todos vocês sabem que Neemias foi chamado por Deus com o objetivo
de reconstruir os muros de Jerusalém. Conquanto é importante entendermos, antes de adentrarmos no mundo da reconstrução dos muros de Jerusalém, por intermédio de Neemias, quando ocorreu a queda do Reino do Sul, isto é, Judá, e de sua capital, Jerusalém. Assim sendo, é importante, desde já, ressaltar que o agente humano que causou a destruição do Reino do Sul, isto é, Judá, e por conseguinte da sua capital, Jerusalém, foi o Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor, à época seu rei, que invadiu Jerusalém 3 vezes. A primeira foi em 605 a.C., levando consigo nobres e judeus jovens. Daniel foi conduzido à Babilônia nesta época. A segunda foi em 597 a.C., com a nova rebelião por parte de Judá. E desta vez Ezequiel foi levado cativo à Babilônia. A terceira foi em 586 a.C., quando Jerusalém foi totalmente devastada. Os muros foram derrubados, o templo de Salomão destruído. A cidade, portanto, foi de Jerusalém devastada. 70 anos, de 586 a.C. a 538 a.C., o povo judeu ficou cativo na Babilônia. No ano 539 a.C., o Império Babilônico cai diante dos persas, liderados por Ciro o Grande. Daniel havia profetizado no capítulo 5 a queda da Babilônia por meio do Império Persa. Com a queda do Império Babilônico, em 539 a.C., um ano depois, 538 a.C., Ciro o Grande emite um decreto que permitia que os judeus cativos retornassem a Jerusalém. Assim, alguns, a partir de então, retornaram a Jerusalém. Primeiro, Zorobabel lidera o retorno e a construção do templo. Isso está em Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6. Depois, o próprio Esdras chega para restaurar o ensino da lei de Deus. Isso está em Esdras, capítulos de 7 a 10. E por fim, em 445 a.C., Deus desperta Neemias, copeiro do rei da Pérsia, à época Artaxerxes I, para liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém e restaurar a dignidade de um povo quebrado, machucado por 70 anos. A grande questão aqui, que eu e você devemos considerar, é que esta empreitada de Neemias não tem a ver somente com a reconstrução de uma cidade, fisicamente falando, mas com a reconstrução da dignidade de um povo, com a reconstrução da honra de um povo, que havia sido massacrado, pisoteado pelo Império Babilônico.
Neemias, então, podemos dizer, é o agente, não só da reconstrução física de Jerusalém, mas da reconstrução da honra de todos que faziam parte da realidade que foi pisoteada pelos inimigos. Dito isto, eu penso que devemos considerar a partir daqui duas realidades. A primeira realidade é a situação sociopolítica que envolvia Neemias à época, ou seja, em 445 a.C., quando a liberação foi dada. Ou seja, quando a permissão de voltar a Jerusalém foi dada. Assim sendo, considerando a realidade sociopolítica, segundo o capítulo 1 de Neemias, nós podemos entender que Neemias estava vivendo distante, estava em Suzã, a capital do Império Persa, no 20º ano de Artaxerxes I. Jerusalém já havia recebido 2 grupos, como disse, de retorno. Primeiro, sob Zorobabel, 538 a.C. Segundo, sob Esdras, 458 a.C. Contudo, a cidade, isto é, Jerusalém, ainda estava vulnerável e politicamente instável. A reconstrução do templo havia acontecido. Esdras, no capítulo 6 do seu livro, vai destacar isto, mas os muros ainda estavam em ruínas. Então, esta é a realidade sociopolítica que envolvia Neemias. A segunda realidade é a realidade religiosa e nacional. O povo enfrentava desorganização, desânimo espiritual e falta de liderança piedosa. Havia uma sensação de derrota, apesar de já estarem de volta à terra prometida. Vejam que socialmente, politicamente e religiosamente o povo precisava de uma restauração. Então, por esta razão, volto a ressaltar que a empreitada de Neemias não tinha a ver somente com a reconstrução física da cidade, mas com a reconstrução da honra deste povo, socialmente, politicamente, religiosamente. Já que o mesmo estava ainda vivendo sob os escombros do que havia acontecido quando os babilônios invadem o Reino do Sul. 70 anos antes. E precisava de alguém usado por Deus com o objetivo de promover esta restauração. Considerando o capítulo 1, versos de 1 a 11, de Neemias, podemos pensar no seguinte tema: um coração que se quebra com a dor alheia. Um coração que se quebra com a dor alheia, com a dor do outro. Já que percebemos, sem nenhuma dificuldade, considerando os versos de 1 a 11 do capítulo 1, uma disposição enorme de Neemias para fazer parte da reconstrução que o povo de Deus tanto precisava, tanto necessitava. Neemias se sensibilizou. Neemias sentiu, mesmo estando distante, a dor deste povo, que havia sido, durante anos, desmoralizado, pisoteado, massacrado, humilhado.
um coração que se quebrantou quando enxergou a dor do outro. Um coração que teve a sensibilidade ante a dor do outro de tornar-se instrumento nas mãos de Deus, a fim de interferir positivamente na vida deste, isto é, do povo de Deus. Assim sendo, em primeiro lugar, nós podemos dizer que o coração que se quebranta com a dor alheia, com a dor do outro, não se limita a buscar informações sobre a realidade do povo. Notem que os versos de 1 a 3 apresentam Neemias buscando informações acerca da realidade do povo que havia ficado em Jerusalém. Neemias, diante do seu irmão e de mais alguns, Hanani, busca informações, é o que destaca os versos de 1 a 3, acerca de como o povo estava vivendo em uma cidade que havia sido destruída, devastada, marginalizada durante anos. Neemias está na cidadela de Suzã, capital do Império Persa, exercendo uma função de confiança real, copeiro do rei. Vocês sabem que esta função era uma função de extrema confiança, porque Neemias, na condição de copeiro do rei, tinha que experimentar a bebida e a comida antes que fossem servidos ao rei. Muitos reis eram envenenados. Neemias, então, coloca a sua vida em risco. Portanto, um homem de confiança do rei. Ele está em Suzã, distante de Jerusalém, gozando de um conforto. Ele não está vivendo como os que estavam vivendo em Jerusalém, em meio a escombros, em meio a uma situação, economicamente falando, extremamente difícil, em meio a uma situação, politicamente falando, extremamente difícil, em meio a uma situação social, extremamente, em síntese, podemos ressaltar, difícil. Neemias, então, ouve de Hanani que a situação dos judeus remanescentes, os que haviam ficado em Jerusalém, era de extrema miséria e desprezo, que os muros estavam caídos, as portas, refiro-me, a cidade de Jerusalém, queimadas. Ou seja, o povo estava vulnerável, humilhado, sem honra, sem defesa e sem consolo, estava abandonado. E o coração de Neemias se sensibiliza ao ouvir tais informações. O que eu, o que você, o que nós aprendemos com isto? A resposta é simples. Aprendemos que quando nós estamos envolvidos na obra de Deus, e percebemos que esta precisa da nossa participação, devemos nos sensibilizar. Quando a gente recebe uma informação de que a igreja que nós fazemos parte, de que irmãos nossos estão passando por dificuldades e precisam de ajuda, e precisam da nossa participação, e precisam de nós, devemos nos sensibilizar.
O servo fiel não se limita a colher informações, mas permite que o sofrimento do povo penetre em seu coração, tornando-se motivo de compromisso e compaixão verdadeira. A indiferença não é postura de quem ama o povo de Deus. Neemias não é indiferente, coração sensibilizado. Ele não busca as informações simplesmente com o intuito de tê-las. Não. Aqui, podemos dizer, não é informação pela informação, não é a notícia pela notícia. É a informação com o intuito de saber o que estava acontecendo e, por conseguinte, pensar em fazer alguma coisa para resolver a questão. Quantos de nós, muitas vezes, ouvimos que a nossa igreja está passando por um momento difícil e não fazemos nada? Quantos de nós buscamos informações, não com o intuito, a exemplo de Neemias, de somarmos, mas com o intuito de criticarmos, ou de tecermos mais e mais comentários negativos, que não somam, mas subtraem. Nós precisamos entender que um coração quebrantado para com a dor do outro é um coração que, quando ouve acerca da vida do outro, que está passando por alguma dificuldade, se sensibiliza. A pergunta que faço a você, membro dessa igreja, é: quais as informações que você tem recebido acerca dessa igreja? E mediante as informações que você tem recebido, o que você tem feito? Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a sua atitude? Você fica em busca de informações acerca dessa igreja, simplesmente para saber, com o intuito de estabelecer comentários negativos, ou com o intuito de somar, com o intuito de fazer a diferença? Eu sei, como você sabe, que muitos às vezes buscam informações com o intuito de tecer mais e mais comentários negativos. Neemias, ele busca saber o que estava acontecendo com o povo lá em Jerusalém, com o intuito de pensar em algo que o mesmo pudesse fazer para melhorar a situação, a condição, a realidade do povo. Você e eu, nós, a exemplo de Neemias, devemos buscar informações acerca de como anda a igreja, de como está o caixa da igreja, de como anda a liderança da igreja, de como anda a frequência dos membros da igreja, com o intuito de fazermos a diferença na vida da igreja, e não de criticarmos, e não de tecermos comentários negativos. Nos tornamos mais, pensando em matemática, pessoas que subtraem do que pessoas que somam. Em segundo lugar, um coração que se quebranta com a dor alheia, com a dor do outro, não se recreia no sofrimento, não tem prazer no sofrimento, mas se conduz ao lamento e à humilhação. Verso 4. Neemias, depois de obter as informações da boca de Hanani, seu irmão, o coração se sensibiliza e ele se coloca diante de Deus em favor do povo. O verdadeiro servo de Deus não observa o sofrimento como um espectador, nem o trata com frieza ou indiferença. Pelo contrário, a dor o move a orar, lamentar e se humilhar diante de Deus, buscando ser parte da resposta. Neemias não senta depois de ter recebido as notícias deploráveis, negativas, acerca da situação do povo, judeus remanescentes que ainda estavam em Jerusalém, para bater papo, para escarnecer, para tentar dizer, eles mereciam. Não.
ele se põe diante de Deus, ele se humilha, ele recorre a Deus. Assentei-me, diz o texto, atitude deliberada e prolongada, não reação impulsiva. Ele se assenta. A ideia de alguém que ficou por um tempo longo diante de Deus. Chorei e lamentei, expressão externa e interna da dor e do quebrantamento. Jejuei, busquei o Deus dos céus, humildemente em favor do povo. O que eu, o que você, o que nós aprendemos com esta atitude de Neemias? É simples. Pensando em nossa igreja, quando nós recebemos alguma notícia, quando nós recebemos alguma informação acerca de alguma dificuldade, de algum transtorno, a gente, a exemplo de Neemias, deve se curvar diante de Deus, buscando a Deus para resolver. Conquanto, infelizmente, o que acontece é o oposto. Neemias aqui, ele se coloca diante de Deus, em favor do povo. Ele busca a Deus, ele diz: Deus, em outras palavras, tem compaixão desse povo, tem misericórdia desse povo. Ó Senhor, haja em favor desse povo. Se você tem um coração voltado às coisas de Deus, você não vai ter satisfação e prazer em saber das dificuldades que envolve-o, mas você vai se quebrantar diante de Deus em favor deste. A igreja está vivendo um momento difícil, a igreja está passando por dificuldades, você foi informado, você foi informada. A exemplo de Neemias, você deve se colocar diante de Deus em favor desta. E não abrir a sua boca com o intuito de escarnecer, com o intuito de criticar, com o intuito de difamar, com o intuito de fazer com que o negócio fique pior. Você vai se colocar diante de Deus, porque o verdadeiro servo, ele se coloca diante de Deus com a alma quebrantada, com o coração derretido, sensibilizado à dor ou à necessidade deste ou desta ou da igreja. Em terceiro lugar, um coração que se quebranta com a dor alheia do outro, intercede com base na aliança e no conhecimento do caráter de Deus. Versos de 5 a 10. Primeiramente, Neemias recebe a notícia. Por conseguinte, se quebranta diante de Deus, em favor do povo, recorrendo à aliança, ao caráter bondoso, gracioso de Deus. Em outras palavras, Neemias diz o seguinte: Deus, eu sei que o Senhor fez uma aliança com este povo. Há um pacto firmado com esse povo. Um pacto que dizia o tempo todo ao mesmo: se este for infiel, o Senhor vai punir. Como o Senhor puniu? Porque houve a violação do pacto, houve a transgressão do pacto. Ele recorre aos textos de Moisés, onde Deus, por meio de Moisés, havia dito ao povo acerca da aliança, que se este povo fosse fiel, Deus haveria de abençoar esse povo como abençoou inúmeras vezes. Mas se esse não fosse fiel, Deus haveria de punir este povo como puniu. Vocês sabem que antes da invasão do Império Babilônico, Deus havia usado Jeremias
a fim de alertar o povo de que o mesmo estava vivendo na contramão da aliança, do pacto firmado com Deus, do compromisso com Deus. E se esse não voltasse ao compromisso oriundo da aliança, Deus haveria de punir, e puniu. O Império Babilônico foi um instrumento ou agente humano do juízo de Deus na vida do povo de Judá, porque este não havia honrado o compromisso que havia feito com Deus. Neemias então reconhece: o povo pecou, o povo desobedeceu, o povo pisou na bola, o povo não foi fiel, o povo desonrou, mas eu sei que tu és um Deus misericordioso, bondoso, e por essa razão eu me coloco reconhecendo o meu pecado, o pecado da minha casa diante do Senhor, para que o Senhor venha agir. Irmãos e irmãs, o que eu, o que você, o que nós aprendemos com essa atitude de Neemias? Aprendemos que nós devemos sempre recorrer a Deus ante as situações de extrema dificuldades que passam a envolver-nos, lembrando-nos que Deus é misericordioso, é o Deus da aliança, é o Deus que em Cristo nos perdoou, e este perdão repercute o tempo todo, e por essa razão nós temos livre acesso a este em Jesus. A exemplo de Neemias, nós não devemos esfregar o pecado do povo na cara do povo. Está vendo? Desobedeceu a Deus, pecou contra Deus, tem que ser fuzilado ou fuzilada. Não. Nós devemos clamar a Deus para que Deus tenha misericórdia como Deus tem por meio de Jesus. Quando alguém escorrega, quando alguém vacila, quando alguém cai, quando alguém desobedece, a nossa atitude deve ser de nos colocarmos diante de Deus em favor deste ou desta, crendo que Deus pode restabelecer, crendo que Deus pode restaurar, crendo que Deus pode refazer, crendo que Deus pode reconstruir os muros da moral quebrados. Infelizmente, muitas vezes nós fazemos o oposto do que Neemias fez. O nosso coração não se quebranta, o nosso coração se enche de satisfação muitas vezes. E o resultado, infelizmente, é a crítica, é a marginalização, é colocar no escanteio da existência. Neemias, ele recorre a Deus porque só Deus podia, como pôde, resolver a situação deste povo. Ele não deixa de reconhecer o pecado, a violação da aliança deste povo. Ele reconhece, ele admite, ele confessa, ele abre o seu coração, ele escancara a sua alma e diz: pecamos, violamos, e por essa razão estamos vivendo o que estamos vivendo. Ele se coloca na condição de quem está representando o povo diante de Deus. Às vezes, irmãos, a gente não cresce mais, a gente não se desenvolve mais, a gente não evolui mais, porque há pecado sem confissão. E a necessidade da confissão, a necessidade de escancarar o coração, a necessidade de reconhecer que a realidade que passa a envolver-nos tem a ver com desobediência a Deus, e pedir perdão a Deus, e clamar pelo caráter bondoso e gracioso de Deus. E é assim que Neemias faz.
A intercessão verdadeira nasce do reconhecimento da aliança e da fidelidade divina, acompanhada de arrependimento sincero. Ele quer mudança, ele quer restauração, ele quer a intervenção de Deus. Porque há arrependimento sincero. Em quarto lugar, um coração que se quebranta com a dor alheia, com a dor do outro. Pede com fé portas abertas e vitória para a obra de Deus. Verso 11. A reconstrução de Jerusalém dependia da permissão do rei persa. Neemias, servidor modesto, precisa do favor real para iniciar a obra física da cidade e a restauração espiritual do povo. E ele clama a Deus: Deus, que tu venhas sensibilizar o coração do rei. Que tu venhas fazer com que o rei entenda e me envie. Ele pede a Deus para que Deus abrisse uma porta. Para que Deus abrisse um caminho, uma estrada, para que o mesmo pudesse chegar até onde o povo estava padecendo, sofrendo, com o intuito de agir, de fazer a diferença, de somar. Uma porta precisava ser aberta, é o que ele pede a Deus no verso 11, final do capítulo 1, para que ele pudesse fazer a diferença. Deus, eu preciso da autorização do rei, para que eu possa ir, para que eu possa fazer a diferença. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que nós, ante as situações difíceis que passam a nos envolver enquanto igreja, devemos pedir orientação a Deus. Devemos pedir discernimento a Deus. Antes de agirmos de maneira impulsiva, de maneira incalculada, de maneira imediatista, nós devemos clamar a Deus. As coisas precisam acontecer. O povo precisava ter sua dignidade restabelecida. Os muros da cidade precisavam ser reconstruídos, mas uma porta precisava ser aberta. Um caminho precisava ser escancarado diante deste homem chamado Neemias. E ele, ciente de que só Deus podia fazer isso, recorre a Deus. Um coração que se quebra com a dor do outro, pede fé com portas abertas. O que você tem feito como membro dessa igreja? Quando você ouve algo acerca dessa igreja, você tem recorrido a Deus para que Deus haja, para que Deus abra uma porta, para que Deus resolva, ou você tem estendido o negócio? Existem membros que muitas vezes, quando são informados acerca de alguma realidade que está fazendo parte da igreja de maneira negativa, não se curvam diante de Deus, pedindo a Deus: haja, abra uma porta, abra um caminho, interfira, Senhor, mude esta realidade, mude essa situação, mude esse contexto, haja para que a mudança que nós tanto almejamos aconteça. Nós precisamos ser um Neemias, que em meio à calamidade do povo, se colocou diante de Deus, para que Deus abrisse uma porta, para que ele se tornasse um instrumento de Deus, de bênção na vida do povo. Eu concluo dizendo a você que Neemias 1 é um retrato do início de toda grande restauração espiritual. Alguém
sente a dor do povo, dobra os joelhos, reconhece o pecado e clama com base na aliança. Alguém chamado Neemias. Que Deus, em o nome de Jesus, nos sensibilize a termos a mesma atitude, para que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, para que a mudança, para que a transformação aconteça, para que a diferença seja explicitada, seja evidenciada, seja visível, seja notada. Eu e você, nós precisamos ser Neemias. Deus amado, Deus santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos pelo privilégio que temos de ouvirmos tua palavra. Pedimos, meu Deus, que tu venhas sensibilizar o nosso coração, sensibilizar a nossa alma, para com as necessidades da igreja, que nós possamos somar e não subtrair, que nós possamos ser bênçãos e não maldições, que nós possamos fazer a diferença na vida de quem precisa, em o nome de Jesus. Que assim seja, meu Deus, para a glória do Senhor somente. Amém.